Ela foi submetida a choques nas partes íntimas. Ele quer ter o poder de Ele tem o determinar. prazer de ver o sofrimento do outro ali na frente dele, né? Satanás é real. Nesse vídeo, vamos explorar questões perturbadoras sobre o que realmente acontecia por trás das portas do Vaticano e os segredos que cercam práticas ocultas e rituais sombrios. Vamos conhecer o caso de Max Lowen, uma sobrevivente corajosa de rituais satânicos, tortura e tráfico, que hoje dedica sua vida a ajudar outros em sua jornada de cura e superação. Junto com a doutora Ana Beatriz Barbosa, o padre Reginaldo Manzotti e a doutora Sabrina Ferrari, ativista contra a violência contra as mulheres, que deu uma entrevista ao canal psicanalista Gustavo Negreiros, Casos Criminais. Vamos nos aprofundar nesses temas tão polêmicos e misteriosos. Assista até o final e entenda por que tantas pessoas têm medo de falar sobre esses assuntos. O que você vai descobrir aqui pode mudar sua visão sobre muitos acontecimentos históricos. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. E Holanda, existem bordéis de bebê. Assim, a gente não sabe nada, gente. A gente não sabe nada. Então, existem fazendas de bebês e esses bebês são produzidos exclusivamente para sacrifícios, órgãos e bordéis. Sacrifício, gente, quando a gente fala sacrifício, é sacrifício satânico, tá? Eu não tenho nenhuma experiência assim nisso, religiosamente, mas a gente sabe que tem energias que são pesadas. E você vai lá na Bíblia, tá lá o diabo tentando. São rituais satânicos. Uma coisa vocês têm que lembrar sempre, quando falar ritual satânico é igual pedo, pedóvulo. Então, o ritual satânico envolve pedo, por quê? Porque, como muitos falam, né, isso acontece desde os cananeus, tá? Desde os cananeus, desde os fenícios, desde os amorreus. Isso aí, gente, tem 9.000 anos. Tá? Agora, eu quero saber de você. Você acha que esses rituais satânicos e abusos podem ter acontecido sob o olhar atento da Igreja Católica? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Sua participação é essencial para a continuidade dessa conversa. E claro, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Porque é assim que funciona. Eles acham que o Deus deles, né, que é o Moloch, que é isso porque é o que tem de mais puro no mundo. Não basta matar, ele quer subjugar, ele quer fazer, ele quer esquartejar, ele quer uma coisa que o poder tá fazer o outro sofrer, tá o outro implorar pela vida, né? Ele quer ter o poder de determinar. Ele tem o prazer de ver o sofrimento do outro ali na frente dele, naquela hora. Sim. E além de ter o poder, ele quer ter o poder de determinar a hora que aquela pessoa vai morrer. Então, é a hora que os grandes psicopatas, nesse sentido, mais graves, e principalmente os serial killers, que eles definem que eles têm o poder igual a Deus. Porque ele determina o momento exato que aquela pessoa vai morrer. Mas antes disso, tem toda uma crueldade na qual ele tem super prazer ali, que não tem nada a ver com prazer sexual. É o prazer da subjugação do outro, do sofrimento do outro, de ter a vida do outro na mão. Essas pessoas, esses satanistas, eles são agentes da escuridão, né? Agentes do mal, das trevas, que querem trazer escuridão para o mundo através dessas energias. Está escrito lá com clareza, baseado na Sagrada Escritura, que Satanás é real. E uma coisa que a Max conta, ela fala que ela estava lá assistindo esses rituais e ela via quando entravam essas energias. Que ela fala que o lugar se tornava gélido. Ela fala, olha, é um frio que eu nunca senti. O lugar se tornava gelado, gélido, assim. E ela via esses seres como se fossem fumaças escuras, sabe? E ela fala que a sala, o lugar dos rituais, eles mudavam de clima. Ficava tudo gelado e ela via aquelas fumaças, né? Ela diz que ela tem certeza que o tio dela era possuído por um espírito demoníaco. O que você diria sobre essa questão de possessões ou influências dessa energia? O diabo, ele é real, ele é uma força muito grande, ele é maior do que Deus? Não. Mas, se ele não pode atingir Deus, ele quer atingir aqueles a quem Deus mais ama. O homem. Então, a criação. Então, qual é o papel de Lúcifer? Nos
levar a sermos seres decaídos. Uhum. E ele faz um processo de possessão. Que ela fala que a crueldade dele não era... pensa num psicopata e multiplica por 1000. Ela fala que ele era de uma crueldade e ele inspirava tanto medo nas pessoas. Ela disse que várias vezes quando eles entravam nessas instalações dele, subterrâneas lá, alguém chegava e falava alguma coisa, ou ele encontrava o lugar do jeito que ele não queria, ele simplesmente sacava e finalizava a pessoa. Tipo assim, não, isso aqui não foi do jeito que eu pedi, não. Então ela conta que as pessoas tinham verdadeiro pavor dele. E desde que eles mudaram para Roma, por várias vezes, tanto ela quanto a mãe e a irmã mais nova foram vítimas de rituais conjuntos e violações conjuntas por parte do tio e do grupo do tio, né? A possessão, ela tem vários níveis, é aqui que eu queria chegar. Uhum. Uma é infestação, outra a possessão, outra a indução e outra que só age no pensamento. A indução do pensamento é assim: pensamento você não domina. Você vai dizer pensamento intrusivo, já até sei onde que você vai no raciocínio. Não foi, não. Eu tô achando tão interessante, eu tô aprendendo aqui tanto, continua. Mas a gente levou, o pensamento intrusivo. Não é um intrusivo. É um pensamento que vem e que a pessoa alimenta. Então você alimenta aquele pensamento negativo. Eu entendi o que você está falando. E ele vai induzindo você a agir por aquele pensamento. Deus manda um anjo da guarda para cortar São Pio de Pietreutina. Uhum. Mas como você não escuta, nós somos desobedientes a essa voz interior da consciência, ele começa aí a fazer ficar uma obstinação, que é o primeiro grau. Uhum. Você fica obstinado a errar, obstinado ao pecado, obstinado ao desejo da carne, obstinado a certos atos que você não faria normalmente. Entendi. É como se ele tivesse vendido a alma, como se diz. Isso. Né? Ela conta que o irmão dela nunca foi vítima. Que o tio, que ela pensava que o tio talvez estivesse criando o irmão para assumir o lugar dele, naquele complexo aí, né? Então, talvez por isso o irmão dela era sempre poupado. Ela fala o seguinte: ela frequentava o meio da política, o meio mais alto ali da política, né? E ela conta o seguinte, que os presidentes dos países são só marionetes. Eles simplesmente obedecem a esses altos escalões. Ela fala, olha, o que ela vivia, nessa época que ela vivia, ela era bem o topo da pirâmide, sabe? A família dela está no topo da pirâmide, né? Ela conta que nessas instalações, além das crianças e de alguns adultos também, que iam para lá para ser teste, vítimas, etc., existiam também animais, tá? Vários animais que tinham os mais diversos fins ali. E o tio dela descobriu que ela é uma pessoa muito empática, né? Ela ficou dos 14 aos 18 morando em Roma, né? E ela... É engraçado que eu percebi isso no relato dela. Ela parece ter mais empatia pelos animais. E aí ela conta que o tio descobriu que ela tinha muito apego aos animaizinhos. E quando ele queria... assim, porque os abusos eram físicos, mentais, psicológicos, né? Quando ele queria torturá-la, ele sabia que era melhor ele torturar ou um animalzinho que ela gostasse, ou a mãe, ou a irmã, porque quando ela era torturada, ela tinha mais resistência, mas ela não suportava ver os seres que ela amava, né, serem torturados. Na realidade, a psicopatia, ela é caracterizada pela questão da falta de empatia, da ausência de culpa e de ausência de remorso. Então, essas pessoas, elas têm uma frieza em relação ao outro. Tinham várias crianças lá nessas instalações, várias crianças que eram mantidas em jaula, tá? Elas eram tratadas como se fossem animais, né? Ela disse que todos esses rituais, todos esses ABU, SOS, essas violações... Você vê que a maioria das crianças ali, de fato, são meninas, mas tem meninos. Isso ficou muito claro. E de diversas idades. Desde tenra idade, realmente. Exatamente.
E é um cenário muito assustador, né? Tudo sempre acontecia em situações que pareciam que eles estavam colocando juntos os rituais da igreja com os rituais satânicos. Era como se fosse um culto ecumênico, sabe? E aí, numa dessas últimas vezes, porque o tio fazia várias provações com ela, né? Teve uma vez, vou contar só essa última para as pessoas entenderem. Ele chegou com um menino cigano lá e ele deu uma arma para ela e falou assim: finaliza ele. Ela fala: não vou. Aí o tio fala assim: se você não fizer, eu vou te finalizar. Aí ela fala: pode me finalizar. Aí o tio vê que ela, né? Ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, esse menino estava com uma família, tinham mais irmãos, a mãe, tá? Ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, você finaliza ele, que eu libero a família dele. Agora, se você não finalizar ele, eu vou acabar com a família. E aí o menino vira para ela e fala assim: faz o que ele tá pedindo, faz o que ele tá pedindo. E aí ela fica resistente. Ela não gostava de judiar de animal. E aí o tio fala: se você não finalizar ele, eu vou finalizar a família inteira. E tinha bebê de colo, aquela coisa toda. Até arrepio, sabe? Até arrepio. Então, assim, que nível de perversidade é esse? Sabe? Essa já é bem grave, né? Essa é grave, gravíssima. Não tem o que conversar. Então, o que você está dizendo, tem como tratar? A gente hoje não consegue tratar. Pode ser que daqui a uns anos se consiga. Por exemplo, foram feitas pesquisas de você botar antidepressivos nas caixas de água que forneciam água para presos psicopatas graves. E eles já ficaram mais para falar as barbaridades que eles pensavam. Para poder pensar nas Exatamente. crueldades. Então, assim, não é isso. Eu acho que essa conexão, se a gente um dia descobrir se isso tem como reconectar, faremos. Mas o mais importante é que eles não têm jeito. Até hoje, dependendo da gravidade, é isolamento. E aí ela vai e, a contragosto, ela finaliza o menino. Aí o tio toma a arma dela e finaliza todo mundo. Então era esse tipo. Você imagina você conviver com o próprio demônio, né? Porque isso era o demônio vivendo ali. E era isso. E nesse meio tempo, ela ia à escola, tá? Só que ela não podia ter amigos e não podia ter namorado, porque o tio tomava conta de tudo, né? E aí ela foi crescendo ali, tentando sobreviver daquele jeito, tendo a mãe e a irmã também, reféns ali do tio. De alguma maneira, pessoas que estão sendo cúmplices, Sim. de alguma maneira, Sim. A mão dela está suja de sangue Sim. dessas crianças. De crianças. Existe uma grande rede que ela é integrada diretamente pelos criminosos e indiretamente por pessoas... Pelos usuários que usam. Pelos usuários e indiretamente por pessoas que não se consideram criminosas, mas que são elas que de alguma forma estruturam para que isso aconteça. Até que, por fim, o tio dela pegou a irmã dela, que era a irmã mais nova dela, e colocou de cabeça para baixo, pendurada, uns fios assim, né? E tinha um poço de piranha. Aí, na hora que ela viu aquilo, ela falou: chega, eu não aguento mais. Falou: você pode acabar comigo, você pode fazer o que você quiser comigo, mas chega, eu não aguento mais, eu não vou continuar aqui, eu vou embora. E é engraçado que ela fala que ela teve uma reação e que a maneira, ela fala assim que ela não sabe explicar o que aconteceu, mas ela fala que ela falou aquilo tudo com tamanha autoridade que o tio e o padre que estava acompanhando lá olharam para ela com medo. Ela falou: eu não entendi, mas eles olharam para mim com medo. Ela falou: tira ela daí agora, eu quero ir embora, ela também vai embora e você não vai fazer isso nunca mais com a gente. À medida em que a gente pensa que as crianças não têm qualquer voz, como que a gente consegue competir? Não seria uma palavra muito adequada, mas eu vou falar competir, fazer a violência visível competir com uma forma dessa de violência que é invisível. E tem uma coisa que eu vi, assim, uma criança não tem escolha. Ela não sabe a que está sendo destinada. E aí, por um milagre, talvez, de Deus mesmo, o tio tira a irmã dela, ela volta para casa e ela fala com a mãe que está indo. Ela tinha contactado o pai, ela é cidadã americana, ela falou: eu quero voltar
para os Estados Unidos e nunca mais teve contato com eles. Né? Mas esses abusos, eles são sempre assim. São coisas que eu falo, como que uma pessoa consegue superar isso? Porque eu não superaria. E eu peço até desculpas, né, para todo mundo que está ouvindo a gente, porque eu pesquiso isso há muitos anos, né? E quando eu cheguei nesse grupo de sobreviventes, desse tipo de sobreviventes de rituais satânicos, que são as coisas mais monstruosas que eu já vi, eu fiquei 3 anos deprimida, sabe? Por causa dessas histórias. E eu não conseguia mais fazer YouTube. Eu fiquei 3 anos sem fazer YouTube, deprimida, profundamente deprimida, porque quando você escuta essas coisas, você tem que ver os vídeos, você fala, não, gente. E é impressionante, as pessoas, elas podem não chegar à possessão, mas hoje as pessoas estão muito endemoniadas. Porque se a gente está vivendo numa sociedade que as pessoas estão dispostas a pagar qualquer coisa para atingir seus objetivos, sucesso, as coisas. Isso fica uma coisa muito fácil de acontecer. Eu acredito que sim. Exato. Né? Cada vez mais, né? As pessoas, elas estão ficando muito suscetíveis a uma indução do erro, do pecado, e não entende qual é a origem disso. O pai da mentira é o diabo. O pai da inveja é o diabo. O pai de todo mal, ele tem um nome. Porque é simples, gente. O que não vem de Deus só pode vir de outro lugar. Mas eu acho o seguinte, tanta gente fala assim pra mim, nossa, Sabrina, você parece uma pessoa tão alegre, por que você fica mexendo com isso? É porque é o seguinte, gente, se a gente não fala, se a gente não mostra o que está acontecendo, eu falo que não adianta a pessoa ser boa sentada no sofá dela, porque o mal, ele não para de trabalhar. O mal, ele trabalha incessantemente. O mal não tem preguiça. O mal não tem tempo ruim. O mal não tira férias. Então a gente também não pode tirar. Então, assim, eu acho que essa coisa de não dar para ver, a vida então não dava para ver, né? Porque a vida é cheia de coisas imprevisíveis, que a gente não gosta de ver, que a gente não gosta de lidar, mas é uma realidade. Então, essa coisa do que eu vejo gente falar assim, ai, não, mas eu não consigo ver. Sim, mas não deixa de acontecer. Você pode não ver, mas onde está o teu sentimento de ser humano, de ter empatia por isso, né? Esse do menino tinha coisa pior. Ela foi obrigada a matar bebês. Ela não só foi obrigada a matar bebês, ela foi obrigada a matar bebês, a comer carne de bebês e a beber sangue de bebês. Ela não fala assim, mas ela fala que todos os rituais eles estavam e que todos os homens a violavam sempre. Porque isso é comum, né? Mas a Ali também. A Ali comeu o bebê também. A Ali teve que matar o bebê também. Isso é normal, porque quando a criança que não está sendo a vítima ali, o sacrifício, eles querem que a criança participe porque eles querem que a criança tenha certeza que ela é tão ruim quanto todos eles. Então faz parte dessa quebra ela achar que ela é tão ruim quanto eles. Porque aí o tio dela fica lá, mas você matou aquele menino, mas você gosta de matar bebê, mas você, né? E o tio virou para ela e falou assim, você vai ser igualzinha a mim. E ela falou que essa foi a melhor frase que ele falou para ela, porque nesse momento ela jurou que ela nunca seria igual a ele. O que acontece? Essas pessoas é o mesmo, elas são submetidas às torturas, e quando essas torturas acontecem, geralmente o torturador coloca assim, sempre que você se lembrar disso, você vai querer tirar a sua própria vida. Ou sempre que você nunca mais vai se lembrar disso, mas se você se lembrar, você vai querer tirar a sua própria vida. Era uma hipnose ali também, né? Uns não podiam ouvir algumas palavras que... Então, essas lembranças, essa memória, ela fica soterrada, né? Debaixo ali de várias camadas, né? E ela falou que ela começou a Max Lowe é um caso diferente, que ela diz que lembra de tudo. Ela não teve a memória apagada. Mas a grande maioria das vítimas, elas vão se lembrar dos abusos quando elas têm 50, 60 anos de idade. Elas começam a ter sonho, ou alguém conta um caso e ela fala, que estranho, parece que eu já vi esse caso. E aí elas começam a lembrar, né? Então, o primeiro que apareceu foi esse. Então, e aí ela conta também que ela, várias vezes, é claro que ela engravidou, né? Ela engravidou várias vezes. Todas essas vítimas, mulheres, engravidam várias vezes. E aqueles bebês ali que elas têm, se eles nascem, né? Eles também vão para a mesa de sacrifício, né?
E às vezes a própria mãe tem que fazer tudo ali. Então, assim, talvez esse seja a coisa mais traumática e que nunca fica sem consequência. Então, são pessoas que têm muita culpa, são pessoas que desenvolvem, por exemplo, uma sensação de não ser uma pessoa bacana, uma sensação, tem muitos pensamentos como se fosse assim, de sujeira, muitos desenvolvem até comportamentos de limpeza excessivo, de arrumação excessiva, como se fosse organizar aquilo, né, aquela bagunça traumática, então, e que vai evoluir para a depressão. E a depressão das crianças que foram abusadas, isso não foi resolvido em algum momento da vida, tem muito risco de, com a idade, aumentando muita possibilidade de suicídio. Pode parecer difícil de acreditar, mas precisamos trazer à tona esses temas e juntos fazer com que mais pessoas saibam a verdade. Uma coisa é certa, se não começarmos a falar sobre isso, as vítimas, como a Max Sloan, nunca serão ouvidas e o ciclo de maldade continuará. É hora de nos unirmos na busca pela verdade e pela justiça. Deixe seu like, compartilhe com quem você acha que precisa saber e comente abaixo suas opiniões. E claro, não perca o próximo vídeo porque sempre há mais para descobrirmos juntos. Enfim, e gostaria de fazer um agradecimento mais do que especial à nossa assinante premium do canal, Antônia Monteiro, que acaba de atingir o nível Rubi e completou um mês como assinante do canal. Muito obrigado! Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. Não deixe de acessar e maratonar a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.